Quantas vezes você não teve um sentimento desconfortável e tentou de tudo para controlar, para desaparecer com ele, para não ter mais que sentir aquilo? Oiê, eu sou a Isa e hoje eu gostaria de falar com você sobre sentimentos desconfortáveis e como a gente poderia encontrar um caminho para lidar com eles da melhor maneira possível. Oh, meu querido, de novo, filho. Aqui, se quiser, aqui. Está com o estagiário. Assim como eu e todas as outras pessoas do mundo, eu tenho certeza que você já quis simplesmente parar de sentir algo que estava passando por aí. Como quando a gente se frustra, como quando a gente fica chateado, ou quando a gente fica com medo. Tudo que a gente faz é tentar se livrar o mais rápido possível desse sentimento. Inclusive, não é incomum receber pacientes que vêm justamente com essa ideia de querer ter controle sobre algum determinado sentimento desconfortável. Como, por exemplo, eu tenho muito medo disso daqui, eu preciso ter controle sobre esse medo, eu não quero mais sentir o medo. Ou, sei lá, é uma ansiedade que eu tô sentindo muito forte, eu quero ter controle sobre ela, eu quero não sentir mais essa ansiedade. E o grande ponto mora exatamente nessa questão de que a gente não tem controle sobre os nossos sentimentos. A gente analisa, a gente entende e a gente organiza. E principalmente a gente consegue entender se é um sentimento desconfortável normal, comum, que faz parte da nossa vivência como ser humano, ou se é um sentimento que de tanto a gente tentar evitar acabou se tornando patológico. E essa diferença entre o sentimento desconfortável, que é saudável, do patológico, conversa muito mais sobre o quanto de sofrimento acaba trazendo para a pessoa e principalmente em relação à função que ele exerce. Sim, função. Os sentimentos têm função adaptativa dentro de nós. Isso significa que quando você está sentindo raiva, tristeza, medo, ansiedade, angústia ou qualquer outro sentimento desconfortável, é normalmente o seu cérebro, o seu organismo querendo te enviar uma mensagem sobre algo que não está muito bacana para você. Pensando em alguns exemplos, quando você sente raiva, talvez isso simbolize que alguém esteja ultrapassando um limite seu. Quando você está sentindo medo, isso pode indicar que você está se sentindo desprotegido, está se sentindo vulnerável. A ansiedade pode sinalizar que algo não foi muito bem processado aí dentro, ou mesmo essa antecipação de algum possível medo, algum risco que você pode estar identificando. Então, a grande questão quando a gente está lidando com algum sentimento que a gente não quer ter que lidar, a primeira questão, o ponto de partida é se questionar: qual é a mensagem que esse sentimento está tentando me passar? E aí um grande ponto é que se a gente não tem o hábito de se questionar em relação a essa mensagem, a gente acaba criando uma ansiedade por conta dos sentimentos desconfortáveis. Vamos trazer um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Imagina que uma determinada pessoa falou com você de um jeito que você não gostou. Ela foi grosseira com você. E aí aquilo te deu uma raiva. E se eu me questiono, peraí, por que eu tô sentindo raiva dessa pessoa? A mensagem que o meu corpo tá me mandando é: essa pessoa ultrapassou um limite, não foi legal, e você precisa estabelecer esse limite com ela. Ó, fulano, não gostei do jeito que você falou comigo. Beleza, esse seria o cenário ideal. O que a gente normalmente acaba fazendo, né, dependendo do repertório, não, eu não vou falar nada, deixa quieto, porque eu vou evitar conflito, porque pode ser que eu fale e isso acabe tornando a situação pior. Enfim, você ignorou a sua raiva, você fugiu do que a sua raiva estava tentando te trazer. E o que acontece é que isso pode te trazer um alívio emocional muito grande momentaneamente. Então, assim, ó, ufa, nossa, não precisei estabelecer o meu limite com aquela pessoa, que bom. O seu organismo, ele tem ali uma sensação positiva de: nossa, que maravilha, não precisei lidar com essa raiva. Só que quando aconteceu uma outra situação semelhante àquela, em que alguém ultrapassar um limite seu, o seu cérebro vai puxar aquela situação que já aconteceu anteriormente ou outras que você não lidou com a raiva, que você não estabeleceu aquele limite, e ele vem com a mensagem: a gente não é capaz de fazer isso, a gente tem que jogar ali para debaixo do tapete. E a ideia é que só de ver que essa raiva está surgindo, você fica ansioso porque sabe que tem alguma coisa ali para lidar, mas que você não se sente capaz
para lidar de fato com aquilo, justamente porque você ignorou aquela emoção quando ela surgiu em outros momentos. Então é como se nós ficássemos ansiosos só de pensar em ter que lidar com aquele sentimento, justamente porque eu não me sinto capaz. Então, pensando por essa ideia, nós temos dois caminhos. Ou a gente evita, controla, tenta, né? Tenta evitar, tenta controlar, tenta se distrair daquele sentimento, ou a gente lida, questiona, percebe, entende, expressa aquilo que está sendo sentido. Por um lado, a gente acaba tendo um alívio momentâneo, mas um sofrimento prolongado, e do outro lado, você vai lidar com uma coisa que vai exigir mais de você, porque não adianta a gente negar, é difícil de dialogar com os sentimentos desconfortáveis, a gente traz à tona muitas vezes coisas que a gente não quer ter que lidar, mas custa muito menos a gente fazer esse trabalho todo do que viver em conflito com esses sentimentos que eventualmente vão aparecer, porque eles vão aparecer. É justamente isso que nos torna humanos, essa capacidade das emoções. Gente, não existe essa ideia de que eu vou atingir um momento da minha vida em que eu sou imperturbável. Imperturbável. Sentir mesmo essas emoções que a gente está falando aqui no vídeo é um sinal de que você está vivo, não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de algo ruim. É justamente o seu organismo te mostrando, querido, eu estou vivo, vamos trabalhar isso aqui para que a gente consiga viver de uma forma melhor possível. E eu sei que a teoria costuma ser muito mais bonita do que a prática, porque é lindo aqui, né? Eu tá falando, você precisa se permitir ter esses sentimentos desconfortáveis, mas na hora que a gente tá sentindo, é tão ruim que a gente quer mesmo fugir. E beleza, só que para eu conseguir fazer esse processo todo, como que a gente pode talvez trabalhar isso na prática, né? A gente tentar aproximar essa beleza da teoria com a prática ali no momento em que a gente está lidando com aquele desconforto. Uma super ideia que você também pode tentar aí é unir a expressão com o diálogo interno. Então, a expressão através da escrita, do desenho, da fala, da música. Às vezes a gente, sei lá, tá meio triste, a gente escuta uma música que explora essa tristeza e a gente, sei lá, às vezes entra, mergulha naquele universo, ou mesmo quando a gente tá com raiva, costuma escutar uma música que estimula essa raiva de uma outra maneira. Então, essas formas de expressão do sentimento que tá aí dentro é uma coisa muito bacana. E a gente pode unir isso ao diálogo interno. E aí, nesse diálogo interno, é exatamente você se perguntar: o que esse sentimento está querendo me dizer? De onde ele veio? O que ele está demandando de mim agora? Eu já senti alguma coisa semelhante em algum outro momento? É através desse diálogo interno e dessa expressão que a gente vai conseguir transformar esses sentimentos não inconfortáveis, mas em algo que a gente consiga lidar de uma maneira muito melhor do que se a gente tentar só varrer para debaixo do tapete. Faz sentido? Espero que tenha feito sentido para você, que talvez tenha aberto a reflexão para se questionar em relação a possíveis questões que você possa estar tendo aí dentro, para que você consiga conduzir essas emoções para um caminho, não sei se mais leve, mas menos pesado, de alguma maneira que você consiga organizar e consiga conviver com eles da melhor maneira possível. É isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!